Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos começar mais um mês, mais uma série, né? Então aqui no nosso Conviva Kids, esse mês de maio nós vamos falar de um tema muito interessante. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar disso, né? Que é... O que será que é? Né? É um tema que a gente tem que exercitar muito, a gente tem exercitado muito ultimamente. Então vamos falar sobre confiança. Confiança deixa eu colocar aqui no nosso slide, nosso quadro aí, que no caso é uma televisão, mas dá para entender, né? Dá para ver aí. Aí, ó, confiança. Nós vamos falar sobre isso, principalmente a nossa relação com Deus. A gente confia um no outro e tem que exercitar isso na nossa relação com Deus. A gente está vivendo um momento aí, por exemplo, que a gente não pode se encontrar, a gente está cheio de dificuldade, a gente tem que fazer as coisas à distância, mas a gente demonstra, a gente exercita, a gente tem que falar isso com Deus. A gente tem que falar assim, não, Senhor, a gente confia no Senhor. O Senhor que é o dono da igreja, o Senhor que é o dono da minha vida, dono da vida, né? Então a gente tem que exercitar isso, falar assim, eu confio no Senhor. Não é fácil falar assim, eu confio e beleza, eu vou ficar de boa. Não é só assim, né? A gente tem que se esforçar, é um exercício, falar, não, Pai, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, e o Senhor vai me proteger apesar das dificuldades, né? Isso é que é nosso exercício todo dia de confiança. E aí nós vamos falar sobre isso no nosso mês de maio aqui no Conviva Kids, tá? Esse primeiro desenho aí, ó, eu coloquei aí para vocês fazerem isso em casa. É um exercício, tá? Vocês vão chamar aí algum irmão, pai, mãe, alguém que estiver aí com vocês. E aí você pode fazer um com o outro, tá? Primeiro um fica na frente, o outro fica atrás, e aí faz igual tá o desenho aí, ó. Eu confio. Aí você fala, pode confiar. Aí você segura, viu? Não sai não, tá? Confia e mostra que você pode ser confiável também, né? O outro exercício que a gente pode fazer também, ó. Aí, ó, uma pessoa vendada, sem enxergar nada. Aí você pode só fechar o olho e falar assim, pode me levar lá pra cozinha. Agora me dá um copo d'água. Aí a pessoa vai e faz pra você exercitar a sua confiança. Com Deus a nossa relação é essa. Tem que ser assim, né? Então a confiança, ela não vem do nada. Eu tô confiando. Né? Ela demora, você tem que aprender e ir dando passos, né? Devagar, construindo a relação, né? E quando você abala essa confiança, é difícil demais de recuperar, né? Ainda mais quando é entre pessoas, né? Diz que quando você perde, na verdade a confiança você só perde uma vez, né? Porque depois você não consegue construir de novo. Mas nossa relação com Deus, você pode ficar tranquilo, certeza absoluta que você não vai se arrepender. Você pode confiar, porque Deus é fiel, 100% fiel. Ele cumpre o que ele fala. E ele é bom, né? A vontade dele é boa, perfeita, agradável, né? A gente sabe disso. Então pode confiar em Deus. Nosso tema do mês vai ser isso. Eu vou fazer agora também um exercício. E aí eu peço para vocês responderem esse exercício nos comentários. Viu? Vocês têm no YouTube aí, vocês podem entrar e responder nos comentários aí do YouTube. Eu vou colocar 3 desenhos aí. Vocês vão primeiro falar o que é, que eu acho que todo mundo vai saber o que é, mas depois colocar, além do que é, colocar o que isso tem a ver com confiança. O que vocês acham que isso pode ter a ver com confiança? Então vamos lá, o primeiro desenho aí, ó. O que é isso? Vocês estão conseguindo entender o que é isso, né? Para que usa isso? Que isso aí tem a ver com confiança? Vocês vão escrever isso aí nos comentários. Se não tiver como escrever nos comentários, vocês anotem em algum lugar que aí na nossa conversa na semana, no Hangout, a gente comenta, tá bom? Segundo desenho. Talvez alguns não saibam o que é isso, né? Mas eu acho que todos vão saber. Né? Tem um desenho aí, uma seta. Quando que usa isso? Como é que usa isso? O que tem a ver com confiança? E o último objeto, coisa que a gente estava mostrando aí, é esse aí, ó. O terceiro. O que é isso? O que isso tem a ver com confiança? Escreve o nome e escreve o que tem a ver, tá bom? Ou você escreve já no comentário, ou você anota. De qualquer jeito é bom você deixar anotado, porque nós vamos conversar sobre isso no Hangout, tá bom? Então, podemos seguir para a nossa história? A nossa história de hoje é bem interessante. Nós vamos falar de alguns personagens, né? Então, corre lá, pega a Bíblia, tá bom? Abra a Bíblia lá no livro de Gênesis. Nossa história vai estar ali no capítulo 28. Mas a história ela é mais longa, então eu tenho que falar um contexto todo, tá? E é interessante a gente falar de Bíblia, porque aí você fala assim, essa história eu já conheço.
Ainda mais na Bíblia, porque a gente vê a mesma história várias vezes. Só que é aí que está uma das coisas mais impressionantes na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia não é um livro normal. A gente conhece a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita assim da cabeça de alguém. Foi o próprio Deus que inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. Pensa pra você ver, mais de não sei quantos mil anos, né, ao longo de um tempão, assim, foi sendo escrito vários livros e várias coisas, e nada disso se contradiz, nada disso sai da lógica. Então é o mesmo Deus que inspirou todas essas pessoas a fazer a Bíblia. Então a Bíblia é um livro muito além do que um livro normal. A gente pode ler a mesma passagem várias vezes, aí você vai falar, eu já conheço a história de Adão e Eva. Ah, mas a história de Adão e Eva, você lê de um dia e você entende uma coisa, você recebe uma verdade, você aprende uma coisa. Depois você lê a mesma história de novo e fala assim, não tinha prestado atenção nisso, não tinha prestado atenção, não tinha entendido dessa forma, olha que interessante. É infinito, né? Infinitamente você vai ler a Bíblia várias vezes e vai entender várias coisas novas. A Bíblia é viva, viu? Aprende isso, a Bíblia é viva. Então pega a Bíblia e nós vamos estudar uma história que talvez alguns já conheçam, mas nós vamos ver algumas coisas que talvez você não tenha visto. E se já tenha visto, também vai poder aprender de um jeito diferente, viu? Segue aí, então, alguns personagens da nossa história de hoje, né? Primeiro, a história começa lá com o avô do personagem. Tá dando pra ver o desenho aí, ó? Abraão era um homem comum que estava lá, né, na cidade lá de Ur, que ele vivia, né, chamava Ur dos caldeus lá, né, onde que ele vivia. E aí Deus chama ele e fala assim, Abraão, sai da sua tenda. Aí isso aqui é a tenda dele, ó, a casa dele. Aí sai daí e ele vai te mostrar. Aí mostrou as estrelas para Abraão. Falou assim, ó, a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Você vai ter muitos filhos e em você eu vou abençoar todas as nações da terra. Olha o que Deus falou para Abraão. Então pega aí, Deus fez essa promessa para Abraão. Nós não vamos entrar na história de Abraão, agora nós vamos seguir, que o foco da nossa história de hoje é o neto de Abraão, tá bom? Então Abraão teve essa promessa, entendeu a promessa? Você vai ser, através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Hoje a gente vive isso, né? A gente tem a história, tudo aí, e Jesus veio, tudo. É outra história, tá? Mas Deus cumpriu essa promessa. Vamos ver como é que chegou nisso. Depois Abraão nem tinha filho ainda quando ele ouviu isso, ele já nem era tão novo. E Deus falou que ele ia ter muitos filhos, né? Olha pra você ver. Segue então para Isaac, que é o filho de Abraão. Vocês também já podem ter ouvido essa história, né? Que quando Isaac, né, Abraão já era velho quando teve Isaac. E mesmo assim, depois que Isaac já estava um pouquinho crescidinho, desse tamanho aí, mais ou menos uns 12 anos, né? Nesse desenho aí. Aí Deus fala para Abraão assim, Abraão, leve Isaac para sacrificar ele para mim. Olha para você ver. Na verdade, a gente sabe hoje que Deus estava fazendo um teste com Abraão, né? E para testar a fé. Por isso que Abraão também é conhecido como pai da fé. Ele teve tanta fé. O Senhor prometeu que eu ia ter filho, eu tive o filho. Então, agora o Senhor está pedindo, eu vou obedecer, certo? E aí a gente sabe como é que a história continua. Se não sabe, depois a gente conversa sobre essa história, que não é o foco nosso hoje. Mas depois Deus não precisou, né, lógico, de Abraão matar Isaac. Né? Era só um teste de fé e Abraão foi aprovado, tá? Então segue aí, Abraão depois teve Isaac e agora segue a história de Isaac. Isaac casou com Rebeca, tá vendo aí? O desenho aí, ó, Isaac e Rebeca. E eles tiveram 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Coloquei Esaú primeiro porque Esaú era o mais velho. Agora, gêmeo, como é que era mais velho? Mesmo que é gêmeo, não dá pra sair os dois ao mesmo tempo da barriga da mãe, né? Saiu um primeiro, depois o outro. Então Esaú era o filho mais velho. E aí que vem um negócio interessante, que é a coisa muito importante. Vocês viram que eu marquei já Jacó aí, ó. Porque ele é o personagem principal da nossa história de hoje. Mas é importante a gente entender uma coisa. Nessa época aí, vocês lembram que Deus tinha feito a promessa para Abraão? Abraão falou com Isaac, né? Então, a minha descendência, que faz parte, né? Então, de Abraão para Isaac e de Isaac para os outros filhos dele, essa promessa ia seguir. Só que aí, como é que funcionava a história? O filho mais velho que receberia a bênção de Isaac, né? Sempre o filho mais velho que receberia a bênção.
Então Esaú era o filho mais velho. Esaú que receberia a continuação dessa promessa que Deus tinha feito lá para Abraão. E aí ele ia ser bem-aventurado, bem-aventurado é feliz, ia ser bem-sucedido. Tudo que ele fizesse ia dar certo. Ele ia ser rico, ia ser próspero, né? Vocês entendem isso, né? Ia ser bem feliz em tudo que ele fizesse. E Deus ia estar com ele. Não quer dizer que Deus não estaria com o outro, mas a promessa seria para o filho mais velho, certo? Então essa bênção, essa aliança, né, que ia continuar com o filho mais velho. Quem tinha direito disso? Esaú. Esaú era o filho mais velho. Só que Jacó e Esaú eram gêmeos, mas cada um tinha uma característica diferente. Eles foram e cresceram, sabendo disso, né? Esaú nesse lado aqui e Jacó aqui. Então Esaú tinha um jeito, Jacó tinha outro. Esaú sabia que ele tinha o direito da promessa, Jacó também sabia, mas Jacó queria. E aí, ó, pra você ver, eu coloquei os dois desenhos aí pra mostrar. Esaú, que é o desse lado aqui, você vê que ele tá com as roupas aí de caça, tá vendo? Um arco e flecha, tem uns passarinhos aqui na mão dele que ele caçou. Então, era isso. Esaú gostava mais de ir pro campo, ele trabalhava com isso, ele vivia caçando. Ficava dias lá no meio do mato e trazia comida pra casa. Caça, ou passarinho, ou peixe, ou o bicho, qualquer outro que não sei, na época que tinha lá. Tá? E ele caçava. Então ele era mais do campo. E Jacó já era mais de perto de casa, ele gostava mais de agricultura, ficava mais perto ali. E até por isso, provavelmente, ele ficou muito próximo da mãe dele. Você vê, não é comum você ver um pai ou uma mãe falando assim, eu gosto mais de fulano do que de ciclano, eu gosto mais de Mariazinha do que de Joaninha. Não tem isso. Normalmente os pais gostam dos dois igual. Mas nessa história em específico, né, Rebeca, que era a mãe deles, deixava claro que ela gostava mais de Jacó. Que coisa esquisita, né? E até porque ficava mais próximo, né? Como Jacó ficava ali perto e tal, então Jacó ficou sendo um filho mais próximo da mãe. E a mãe também tinha vontade de que Isaac abençoasse Jacó em vez de Esaú. Tá vendo como é que começa a confusão? Quem tinha o direito? Esaú, que era mais velho. Mas Isaac queria, porque ele achava que ele merecia também essa bênção, ele queria receber essa herança, né, por ser o filho mais velho. E aí Rebeca apoiava ele, falava, não, nós vamos dar um jeito, né? Olha pra você ver a história, como é que ficou. Então, um dia, tava lá, né, Esaú voltando da caça, voltando de, provavelmente, alguns dias já cansado e procurando caça e tal. E a Bíblia fala que ele estava voltando para casa. E aí Jacó percebe aquilo e fala assim, ó, oportunidade aí, ó. Vou fazer um negócio agora. E aí Jacó estava preparando uma sopa, estava fazendo uma comida lá na hora, né, na casa. E provavelmente bem cheirosa, bem gostosa. E ele sabia que Esaú gostava. A Bíblia fala que é uma sopa de lentilha. E aí, Jacó vai e faz capricho assim, fala assim, quando Esaú chegar aqui eu vou propor um negócio para ele, vou propor um acordo. Aí já foi a tática, a estratégia, tá vendo? Jacó planejou, se organizou. Quando Esaú chega, tá com a sopa lá pronta, ele fala assim, olha Esaú, uma sopa tão gostosa, eu sei que você gosta disso e tal. Aí Esaú vai assim, eu quero. Aí Jacó fala assim, peraí, mas eu te dou a sopa, mas só se você trocar comigo essa sopa. Eu te dou isso, você vai poder comer, só que você me dá o direito de receber a herança, a promessa lá do nosso pai. Na hora que nosso pai for abençoar, eu vou receber a bênção. Aí Esaú, não sei se ele talvez não levou isso a sério, falou, nem vale isso, será que pode isso e tal? E aí ele falou, pode, tudo bem, não importou, não levou tanto a sério. Só que Jacó guardou, Jacó falou assim, não, então beleza, então pode comer a sopa. Então ele trocou. De qualquer forma, Esaú fez pouco caso, não deu valor, né? Não entendeu a importância daquilo que era. Lembra? Promessa de Deus pro avô deles, né, que é Abraão, que passou para Isaac, que é o pai deles, que passaria para ele, que ia seguir na família de um dos dois. E aí Jacó deu mais valor nisso do que Esaú. E Esaú falou, tá, pode pegar pra você, não tem problema não. Só que, não sei, né, talvez Esaú tava falando assim, não tem como você fazer isso, né, que na hora que for abençoar meu pai vai saber que vai ser eu. E aí que tá, aí chega um dia, já passado alguns dias, né, algum tempo aí, o pai deles, né, Isaac, já estava mais velho. A Bíblia fala que ele tava cego, estava enxergando pouco, né, ele estava bem mais velho assim.
E ele fala assim, eu vou abençoar, vou passar a aliança, né, a promessa do nosso Deus, eu vou passar para o nosso filho agora, para Esaú. E aí ele pede para Esaú, fala assim, Esaú, prepara para mim, por favor, uma carne, que você sabe que eu gosto, e traz para mim aqui, que quando você vier eu vou te abençoar e eu vou te passar a bênção do nosso Deus, que foi dada ao meu pai Abraão, que eu vou passar para você. Aí que tá, aí Rebeca, a mãe, ouviu e correu e contou para Jacó. Falou assim, Jacó, corre lá, vai se arrumar lá, que eu vou preparar uma comida, essa carne pro seu pai, e você leva no lugar de Esaú. E aí você vai ser abençoado. Só que Esaú era diferente de Jacó. Olha pra você ver, né? Você vê aqui que Esaú tá cheio de barba, Jacó não tinha nada, né? Então, Jacó tinha mais pelo no corpo. E aí, a Bíblia fala assim, na história, né? Lá na Bíblia conta que Rebeca fala para Jacó colocar pelo de bicho na mão aqui, ó, na parte de trás da mão, para quando Isaac fosse pegar na mão dele e falar assim, é Esaú, porque tá com pelo, tá? Entenderam? Porque se fosse uma mão lisa, ele sabia, isso aqui não é Esaú, é Jacó. Então, eles prepararam tanto ao ponto até de colocar pelo no corpo para fingir que era Esaú. De tanto que eles, né, organizaram o golpe aí. E aí fizeram desse jeito, correram lá, Jacó pegou os pelos dos animais, colocou na mão. A mãe dele, né, Rebeca, fez o preparo lá da comida lá que o pai dela, que o Isaac queria, e foi servir para Isaac. Aí foi, deu certo. Resumindo aí, deu certo. Acabou que Isaac orou por Jacó e abençoou Jacó como se fosse Esaú e passou a bênção, né? Então confirmou, falou, olha Senhor, que eu passo adiante agora a promessa do Senhor para a vida de Jacó. Olha para você ver o que aconteceu. E aí passa um tempo e Esaú chega. Um pouquinho depois Esaú chega com o prato e tal, e o pai dele fala, eu fiz para Jacó e não fiz para você, e agora? Quando Esaú ouviu isso, Esaú ficou com muita raiva porque ele foi traído pelo irmão e pela mãe. Então ele ficou muito, muito enfurecido. E aí Rebeca, a mãe, corre lá em Jacó de novo e fala assim, meu filho, foge, que seu irmão tá com muita raiva de você e eu não sei o que ele pode fazer se ele encontrar com você. Então Jacó vai, né, mais do que depressa, arruma as coisas assim, sai correndo, certo? E aí, já chegando já na parte final da nossa história, nós vamos acabar aqui nessa parte. Olha pra você ver o que aconteceu. Jacó fugindo e tal, né? Ele, no caminho aí de onde que ele estava indo para casa de um tio dele, tá? Na Bíblia fala sobre isso, mas não é o foco nosso ainda, né? Provavelmente vai chegar nisso depois. E aí ele estava no meio do caminho, ele estava meio ali com angústia, preocupado, né? Meu Deus, o que eu fiz e tal? Meu irmão tá com raiva de mim, vai me matar, e agora? E ele fugindo, né? Ele cansa no meio do caminho e fala, vou parar aqui para dar uma descansada, vou né, encostar aqui. A Bíblia fala que ele pega uma pedra e faz de travesseiro e deita. Só que aí na hora que ele deita e dorme, Deus fala com ele através de um sonho. E aí no sonho, olha aqui, ó, Jacó via uma longa escada e nessa escada tinha anjos subindo e descendo. E o próprio Deus estava presente lá, nesse sonho. E aí Deus fala com ele nesse sonho. Olha o que Deus fala, né? Quem quiser ler aí comigo, tá no capítulo 28 de Gênesis, como eu falei para vocês, nos versículos 13, 14 e 15. Vamos ler lá? Vou ler o que Deus falou. Olha o que Deus falou com Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus prometeu e reafirmou. Deus já tinha prometido, né? Essa é a mesma promessa que ele tinha feito para Abraão. E aí ele fala de novo, ele passa para Jacó, né? Então está confirmando que o que Isaac fez com ele, o pai dele, né, abençoou ele, estava valendo. Então agora Isaac tinha passado para Jacó, né, essa promessa. Então Jacó seria abençoado por Deus. Olha para você ver que doideira. Mesmo tendo feito algo que a gente considera errado, falando, mas Jacó trapaceou, né?
Jacó fez um negócio assim errado e tal, mas Deus é Deus, ele cumpre a sua palavra. Se ele falou que ia fazer, que ia abençoar, ele vai abençoar. Então, ele tá falando com Jacó, que Jacó estava com medo, né? Jacó, pode confiar. Confia porque a promessa foi feita por mim. Eu sou Deus. E eu vou estar com você e eu vou te abençoar. E aí ele repete o que ele tinha falado com Abraão, né? Que ia ter muitos filhos, né? Então a sua descendência será como o pó da terra. Seus descendentes, ou seja, os filhos e os filhos dos seus filhos, né? Todos o povo da sua família vai ser tanta gente que é como se fosse o pó da terra. É muita gente. Tá vendo? Então essa promessa foi reafirmada e Deus está mostrando que Ele é Deus que merece confiança, certo? E aí Jacó acorda assustado ali, meu Deus, então eu falei com Deus mesmo e tal, que sonho foi esse e tal? E aí ele vai e ele confirma, ele fala assim, não, realmente foi Deus que falou comigo. E ele chega a colocar um nome naquele lugar que ele estava, ele pega a pedra, né, coloca no meio ali e chama de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Então ele batiza aquele lugar como casa de Deus, que é o lugar que Deus prometeu para ele, né? E aí ele fez um voto, lá no versículo 20 e 21, do mesmo capítulo de Gênesis 28, vão ler aí o que aconteceu. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha para você ver. Então ele vai e faz um voto diante de Deus, né? Então o Senhor vai ser o meu Deus se o Senhor cumprir o que o Senhor fala. E Deus cumpriu, lógico, a gente sabe disso, né? Mais pra frente a gente pode estudar sobre isso. Mas a gente vai terminar a nossa história aqui, certo? O que é importante a gente entender? Independente de qualquer coisa, a gente pode confiar em Deus. E principalmente se Ele falou, Ele vai cumprir, com certeza, certo? Deus é Deus e é fiel. E é alguém que merece, é a pessoa que mais merece, né? Deus é quem mais merece a nossa confiança, certo? Vamos então fechar essa história com essa ideia, tá? Confie em Deus, tá bom? Vamos fechar aqui agora com o nosso versículo. O versículo desse mês que todo mundo vai decorar, né? Tá lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Então eu vou ler aqui e vocês vão ler junto aí, tá bom? 1, 2, 3 e... Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Provérbios 3, 5. Mais uma vez, só para confirmar. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Provérbios 3, 5. Todo mundo decorando isso aí, viu? E aí, ó, olha o que eu coloquei como tipo um grito de guerra, né? Nós podemos confiar em Deus. Você pode repetir aí? Nós podemos confiar em Deus. Pode confiar, não tem erro, viu? Vamos encerrar nossa aula de hoje com isso e durante a semana a gente vai bater mais aquele papo, beleza? Um abraço e fica até a próxima.